e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore, toda árvore em que há fruto de árvores que dá semente, ser-vos-á por mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. Então eu comecei a pensar nisso. Quando Deus falou assim, olha, Deus abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Quando ele falou isso, ele estava dizendo: multiplicai e enchei a terra, segundo Deus falando, a minha espécie, a minha imagem e a minha semelhança. E a minha imagem e a minha semelhança vai dominar sobre todos os animais do campo, sobre os répteis, sobre todas as coisas, toda árvore que dá fruto, tudo que está aí será para seu mantimento. Para quem? Para aqueles que é a imagem e semelhança de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Aí foi que eu comecei a pensar em tudo isso que está acontecendo com esse número enorme de cristãos na nossa nação. E eu comecei a pensar, será que nós realmente estamos gerando a imagem e semelhança de Deus? Será que nós estamos brilhando como Deus espera que nós brilhemos? Isso tem me incomodado, porque as coisas estão acontecendo e parece que nós, envolvidos em tantas atividades, parece que se nós não tomarmos cuidado, nós começamos a entrar dentro de uma linha de produção automática de crentes. E não geramos filhos com a imagem e semelhança de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu vou falar uma coisa aqui, que não sei se depois eu vou apanhar em casa. Mas eu acho que a gente vai ficando mais velhinho e começa a pensar nisso. Então eu vou ser vovô também. Né? Só o pastor Hélio. E isso começa a mexer com o nosso coração, a gente começa a pensar mais, pera, e aí? E a geração do meu neto, como é que vai ser? E eu conversando com meu filho, eu estava falando para ele: filho, nós como geramos os nossos filhos, nós temos duas gerações, duas maneiras de gerar. A primeira é essa que está no ventre da sua esposa. Momento de amor, de carinho, tudo mais, vocês geraram um filho, e esse filho vai trazer os genes de vocês, as características físicas, até emocional, enfim, tudo aquilo que está inserido nos genes, vai trazer características de um e de outro nessa criança. Mas essa gestação, ela dura 9 meses. Mas tem uma gestação mais longa, que é levar essa criança a nascer de novo, ser gerada pela palavra de Deus, ela ser a imagem e semelhança de Deus. Não é porque ela nasceu no ventre da sua esposa, que tem a sua semente, que ela já é a imagem de Deus. Ela precisa nascer da palavra.
E essa segunda gestação é mais difícil. Porque Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Para que eu possa gerar esse filho, eu preciso ser a imagem e semelhança de Deus. Senão eu não vou gerar um filho dessa maneira. Isso tanto vale para os nossos filhos, que nasce da vontade do homem, como do filho espiritual. Ele precisa ser gerado, e para ser gerado, eu preciso ser. Para ser segundo a espécie, a mesma espécie. Eu gero aquilo que eu sou. Isso começou a trazer um temor. Eu estava falando para o meu filho, ainda essa semana, eu falei: filho, a gestação não termina daqui uns meses. Essa é a primeira. A segunda parte começa daí para frente. A responsabilidade que nós temos em gerar. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós começamos a sentar à beira do caminho e contemplar as coisas acontecendo, e as pessoas não vão conhecer Jesus, não vão conhecer Deus na minha vida e através da minha vida. Através do meu filho, através do meu neto. Porque eu só gero aquilo que eu sou. E percebendo tudo isso que tem acontecido, mais especificamente isso que aconteceu ainda, foi ontem, antes de ontem, né, no Museu de Arte Moderna. Isso foi a gota d'água, mas tem várias situações ocorrendo aí que parece que às vezes até o nosso povo, o povo de Deus, contempla esse tipo de coisa. Outros aplaudem situações totalmente absurdas, fora do contexto e daquilo que realmente é de Deus. Aí eu começo a pensar como nós podemos concordar com alguma coisa se vai totalmente fora dos princípios e valores de Deus. Se eu sou filho, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, isso tem que bater e voltar, não posso contemplar isso e ficar quieto. E quando eu falo ficar quieto, não é fazer guerra, não, é orar e se posicionar, ser uma imagem. Se o mundo jaz em trevas, nós precisamos nos levantar e ser como um farol que brilha durante a noite, ser uma referência para que as pessoas possam olhar para nós. É possível viver uma vida diferente. Isso tem um preço. E eu comecei e continuei a orar e a buscar de Deus, falar: Senhor, como a gente pode fazer? Quais são outros exemplos na Bíblia? Quando nós começamos, aí eu comecei a pensar sobre toda essa situação, ali no livro de Mateus, capítulo 5, todo mundo conhece essa passagem, mas vamos ler. Cinco 13. A palavra diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire mais no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Pensando nisso, eu falei: Senhor, será que eu estou salgando? Porque quando a gente fala do sal, o sal ele é um tempero, ele faz aquele tempero e dá sabor ao alimento. E quando ele diz: vós sois o sal da terra, em meio a todas essas situações que nós temos vivido, será que nós estamos trazendo esse equilíbrio, trazendo esse sal na terra? Será que eu estou fazendo isso, Senhor?
Será, o Senhor disse que vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Aí nós começamos a pensar, será que essa luz, realmente essa minha luz está brilhando? Será que as pessoas estão olhando para mim? Será que a igreja, de um modo geral, está sendo esta luz que gera? Ou será que nós estamos nesse estado de contemplação, de acomodação? Será que nós estamos nesse estado de conformismo com as coisas, achando é assim mesmo, as coisas estão acontecendo, e a gente senta como eu posso fazer alguma coisa? Senhor, eu sou tão pequeno, eu sou tão insignificante, eu sou tão minúsculo diante de tantas situações que estão acontecendo. O que eu poderia fazer de diferente, Senhor? O que eu poderia fazer para mudar essa história, para reverter essa situação, ou para agitar alguma coisa para acontecer? Quem sou eu? Mateus 28, a partir do 19, diz assim, Jesus falando: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Fala para quem está do seu lado. Todos os dias. O Senhor não vai estar conosco um dia sim, um dia não, ou nesse ano, ou ano que vem. O que Ele disse? Todos os dias. Amém? Ele disse, vai fazer que eu estarei convosco. E às vezes nós nos esquecemos disso. E nós achamos que nós dependemos da nossa força, da nossa condição, da nossa capacidade, da nossa sabedoria. E às vezes nós até sabemos, nós decoramos e falamos e declaramos isso. Senhor, eu sei que é o Senhor quem faz. Todo crente fala isso. Eu falo isso. Eu sei que é o Senhor que faz, mas na hora H a gente quer fazer do nosso jeito. E aí a gente não consegue. Aí nós acabamos nos frustrando e nos recolhendo e entrando naquela situação de vamos fazendo. Vamos ver o que dá. As conquistas de Deus, elas parecem que diminuíram, mas na verdade, às vezes somos nós que nos conformamos com aquilo que nós já alcançamos. Abra lá no livro de Juízes. Roubaram os juízes daqui. Juízes, capítulo 6. Versículo 11. Que fala de Gideão. Diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás Albisrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Acontece que os medianitas estavam quase que como escravizando o povo de Deus, o povo de Israel,
pela desobediência, porque Deus tinha dado direção, eles não cumpriram a direção de Deus. E tudo que eles produziam, os midianitas vinham e roubavam, e eles tinham que guardar, fizeram cavernas, guardavam as coisas ali, escondiam para não serem roubados, para terem o que sobreviver. E Gideão estava sentado, diz a palavra, estava ali preparando, estava malhando o trigo para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu confesso que se eu estou num lugar e aparece um anjo do Senhor e fala comigo, eu acho que eu desmaiava. Eu acho que eu já começava a tremer todo e falava assim: Jesus, chegou a hora. Mas Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. O anjo chegou para ele e falou assim: olha, eu sou contigo, o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão falou assim: ah, Senhor meu, se Deus realmente é conosco, por que a gente está sofrendo tudo isso? Por que nós estamos passando por essa situação? Por que esse mundo está tão decaído, tão destruído? Por que tanta coisa acontecendo como tem acontecido? Tantas guerras, tanta destruição, tanto roubo, tanta morte, tantas famílias destruídas, tantos filhos desobedientes, tantas prostituição, um mundo decaído. O que está acontecendo? Se Deus é conosco, por que isso está acontecendo? Cadê o Deus dos nossos pais? Ele estava dizendo: cadê aquelas maravilhas que Deus fazia, que os nossos pais contam, que guiou no deserto, quantos milagres, que os alimentou, que tantas coisas aconteceram e nós quase não estamos vendo nada disso. Cadê? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Eu imagino que Gideão, ele estava indignado com a situação que estava acontecendo. Eu imagino que ele estava ali malhando o trigo, estava ali sentado, talvez ele também estivesse envolvido nessa contemplação, nessa acomodação. Ele deveria estar ali também já desgostoso de tantas coisas, mas eu acredito que o coração dele começou a se indignar, falou assim: eu não concordo com isso, eu não posso aceitar essa situação, o que está acontecendo? Por que eu imagino isso? Porque Deus, ele olha o nosso coração, ele não vê e não ouve aquilo que simplesmente sai dos nossos lábios. Ele ouve o coração, e eu acredito que o coração de Gideão estava indignado, não concordo com isso. Tem mais, se os nossos pais falam da história, conta tantas maravilhas, por que isso não está acontecendo? Cadê esse Deus? Aí Deus ouviu o coração dele, apareceu para ele e falou assim: vai nesta sua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? O interessante aqui é que o Senhor não chamou um exército, o Senhor não chamou várias pessoas, ele apareceu para um homem e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Eu creio que ele sondou o coração daquele homem que estava indignado com aquela situação que estava acontecendo. E ele disse: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Quantas vezes nós pensamos dessa maneira? Como é que eu posso ajudar? Quem sou eu para fazer isso? Eu não conheço nada, não conheço nem a Bíblia direito.
Como é que eu vou fazer alguma coisa, Senhor? Eu sou menor, aqui na igreja as pessoas nem me conhecem, eu entro, saio, às vezes as pessoas nem olham para mim. E Deus está falando, vai nessa tua força que eu sou contigo. E o Senhor disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Olha só. O que eu entendi? Que dentro do nosso coração precisa estar à disposição de fazer, de ir, de não estar conformado com essa situação que está acontecendo, de não estar conformado com a letargia que às vezes nós vivemos, às vezes nós contemplamos situações e mesmo não concordando, mas não fazendo nada para mudar, mesmo como Gedeão estava ali, e aquele povo todo sendo roubado constantemente, e trabalhava, na hora da colheita, vinham os medianitas e roubavam tudo que eles tinham. Às vezes acontece isso na nossa vida. Tanto em maneira material como espiritual. Como somos roubados. E às vezes nós sentamos, nos conformamos, não tem jeito, é assim mesmo. É cobra engolindo cobra, os mais fortes dominando os mais fracos, e a gente se coloca numa condição e nos esquecemos que Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança, e falou, se você é a minha imagem e minha semelhança, você vai dominar sobre todas as coisas, e você não vai te faltar alimento, porque tudo que tem aí, essa semente é para seu alimento. E às vezes nós nos esquecemos disso. E vivemos como escravos, vivemos como pessoas que às vezes lutam, mas lutam para sobreviver e não para reinar, como Deus anseia no coração. Assim como Gedeão, nós precisamos entender, assim como Deus falou para Gedeão, eu estarei contigo, eu serei contigo. Eu livrarei você da mão, livrarei todo o povo da mão dos medianitas. Eu quero te usar para mudar a história. Eu quero começar com você, e nós conhecemos a história de Gedeão, não vou contar a história toda. Você conhece, eu conheço. Gedeão montou um exército enorme, mas Deus falou assim, eu só quero guerreiros. Eu só quero homens dispostos a lutar, a batalhar, que não tenham medo, covarde e medroso eu não quero. Ele montou um exército de 300 homens para derrotar todos os outros exércitos que se levantassem contra ele. Deus falou assim, para que todos saibam que sou eu que estou fazendo. Então, querido, não é minha força, não é sua força, é a sua indignação com essa situação, é a disposição de dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade, estou disposto a pagar o preço, Senhor, mas eu não concordo com isso. Existe uma promessa, existe essa promessa, a promessa existe, querido, mas nós precisamos buscar essa promessa, alcançar essas promessas, e às vezes nós ficamos contemplando, esperando a promessa cair no nosso colo, mas o Senhor disse, eu te levantei, eu te formei como minha imagem, a minha semelhança, para que você reine nesta terra. O meu povo deve reinar nesta terra, deve mudar a história, deve transformar por onde passar, deve levar vida por onde passar, deve levar transformação, levar esperança, levar a presença de Deus por onde passar. É isso que eu espero. Esta é a minha nação. Eu e você fazemos parte dessa nação, querido. Você crê nisso? Vou continuar brigando com a Bíblia aqui. 2 Reis, capítulo 2. Nós vamos falar de Eliseu. Mas para falar de Eliseu, nós precisamos falar também de Elias.
Sabe, queridos, às vezes você acredita que Deus tem limites? Deus tem limites? Existe limite para Deus? Não. Existe limite para o homem? Então nós entendemos que quem limita as conquistas não é Deus, mas somos nós mesmos. Porque às vezes nós achamos que não conseguimos, mas nos esquecemos que quem faz é Deus e para Deus não há limite. Nós precisamos avançar, conquistar. E Elias, quando estava para ser levado, Deus levara Elias, aqui no capítulo 2, versículo 1, diz assim: sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu a Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhes disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Em outras palavras, os filhos dos profetas, aqueles estudantes de profetas, chegaram para Elias e falaram assim: olha, você sabe que hoje Deus vai levar Elias. E ele falou: eu sei, fica quieto que eu não me distraia, eu não quero perder Elias de vista, não tira a minha atenção. Então dava para nós entendermos que Elias, que era o discípulo, Eliseu, que era o discípulo de Elias, ele estava tão envolvido. Eu acredito, e a palavra nos mostra, que ele não estava ali preocupado apenas com Elias, olhando somente para Elias. Ele sabia que Deus estava com Elias, e ele sabia também que Elias estava para ser arrebatado. Ele caminhava com Elias, ele tinha aprendido tudo com Elias, ele tinha visto grandes coisas que Elias tinha feito, grandes milagres, grandes conquistas, grandes moveres de Deus, e ele estava seguindo Elias. E aqueles jovens falaram: olha, ele vai ser levado. Ele fala: não me distraia, fica quieto que eu não vou perder ele de vista, não tire a minha atenção. E ele prosseguiu, e Elias lhe disse: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou para Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu sei, fica quieto, não me distraia, não tire a minha atenção. Eu estou olhando para ele, eu sei do que vai acontecer, eu não quero perder o foco. Eu não quero perder a visão de Deus. E prosseguiu, e Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos, e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de frente a eles, ambos pararam junto ao Jordão, Elias e Eliseu. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Elias disse: coisa dura você me pediu, mas se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará.
porém se não, não se fará. Em outras palavras, Eliseu já sabia disso. Por isso ele não queria perder Elias de vista. Ele já sabia bem o que ele desejava. Ele já sabia bem o que no meio do Rio Jordão, atravessando para o outro lado. Aí Elias para ele e faz a pergunta: o que você quer que eu te faça? Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Ele disse: peço-te que uma porção dobrada do teu espírito sobre mim. Ele não pediu aqui o Espírito de Deus sobre ele. Ele falou: eu quero o teu Espírito sobre mim, porção dobrada do teu Espírito, porção dobrada do ministério que está sobre você, porção dobrada da unção que está sobre você, porção dobrada disso que você faz. É isso que eu quero dar continuidade a esse trabalho, eu quero fazer a obra de Deus, eu estou aqui buscando isso. Ele falou: olha, você está pedindo coisa dura, mas se você não me perder de vista quando eu for tomado, assim será feito. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e travando dos seus vestidos, os rasgou em duas partes. E também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão, e tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? E então feriu as águas, e se dividiram, elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. O interessante aqui é que, olha só como é que estava a visão de Eliseu. Ele estava focado no que estava no acontecimento do arrebatamento de Elias, mas quando Elias foi tomado, ele não saiu preocupado: onde que está Elias? Cadê o Elias? Ele sabia que Deus o tinha levado. Ele estava falando: cadê o Deus de Elias? Ele sabia que Deus é que fazia todas as coisas. E quando ele pediu essa porção, ele pediu o mesmo Espírito, ele pediu a mesma unção, ele pediu o mesmo ministério com porção dobrada daquilo que Elias fazia. Então ele se parou diante do Jordão e falou assim: onde está o Deus de Elias? Em outras palavras, o interessante aqui é que ele disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram. O que eu achei interessante aqui é que ele não ficou falando: Senhor, onde está o Senhor? Cadê o Deus de Elias? O Elias foi embora e agora cadê o Senhor? Eu vou sentar do lado de cá do Jordão e como é que eu vou atravessar de volta para casa? Ai, Senhor, quando Elias estava comigo era mais fácil. Ah, Senhor, se fulano estivesse aqui, se essa situação fosse aqui assim, assado, as coisas seriam diferentes. Ele não fez isso, querido. Ele falou assim: onde está o Senhor Deus de Elias? E tomou uma atitude, pegou a capa, feriu o rio e o rio se abriu. Ele tomou uma atitude, ele tomou posse da bênção daquilo que ele pediu. E Elias falou assim: você vê, você receberá. E ele recebeu a unção. E ele começou a fazer, e muitas vezes nós começamos a olhar para os milagres passados, nós começamos a olhar para as coisas que passaram, começamos a olhar para o passado, quantas coisas aconteceram. E uma das coisas que eu tenho pensado muito, querido, nós estamos lendo aqui hoje a história de Elias, de Eliseu, de Gideão. Essa história do povo de Deus, desses homens tremendos de Deus, nos inspira. Amém? Mas já passou. Foram eles que fizeram. E nós estamos olhando para quem? Olhando para Gideão, olhando para Elias, olhando para Eliseu, ou para o Deus de Elias, Deus de Eliseu?
Esse Deus é o mesmo, que Ele pode usar a mim, pode usar a você. O que Ele espera é que nós não percamos Ele de vista, não fiquemos olhando para os barulhos, para as vozes, às vezes, de pessoas dizendo: fulano vai ser levado, o teu discipulador vai ser levado, o teu pastor vai ser levado, aquele homem, aquela mulher que tem te ensinado não vai estar mais aí, e você vai, e o que eu vou fazer? Ele não estava pensando nisso, porque ele sabia que era Deus que fazia. Às vezes nós nos prendemos a isso, e tem tantas coisas para serem feitas, e às vezes nós ficamos olhando para o passado, nós ficamos olhando para as coisas que nós já fizemos. O que eu fiz também já é passado, agora o que eu posso fazer? Qual o ministério, qual a unção do Senhor para mim? O que eu posso fazer mais? O que eu posso fazer para que essa luz do Senhor, o desejo do Senhor para esta nação, para este tempo, para este país, para que a igreja do Senhor realmente seja relevante? Eu não estou falando apenas de um endereço, eu estou falando da igreja do Senhor. Nós fazemos parte de uma igreja, nós fazemos parte de um povo, mas Deus pode estar falando com você aqui agora, e às vezes nós estamos sentados: mas quem sou eu? O que eu posso fazer? Eu sou o menorzinho da casa do meu pai, eu sou o menorzinho aqui na igreja, quem sou eu? E Deus está falando para você: eu sou contigo. Assim como Eliseu disse: eu não vou tirar os olhos de Elias. E a palavra continua dizendo aqui que aqueles profetas falaram: vamos procurar Elias, quem sabe ele caiu em algum lugar, o redemoinho levou, ele caiu aí, está ferido em algum lugar, a gente vai achar, ele vai trazê-lo. E Eliseu falou assim: não vai, que vocês não vão achar. Não vai. Eles insistiram e foram. 3 dias depois voltaram: não achamos nada. Eliseu já sabia. O tempo de Elias tinha passado, agora era o tempo que ele tomou aquela condição e a unção e deu prosseguimento ao projeto de Deus. E Deus está esperando que eu e você possamos nos levantar como Eliseu e dizer: Senhor, nós queremos também levantar um altar aqui, um marco ainda no capítulo 4 de 2 Reis. As passagens onde Eliseu aumenta o azeite da viúva. Diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Você já pensou se acontecesse isso hoje? Quem estivesse devendo, as pessoas viessem buscar os nossos filhos para pagar as contas? Não ia mais ter inadimplência. O negócio ia ficar estreito, né? Porque lá assim, não pagou, ia lá e pegava filho, ia ser escravo, ia trabalhar e perdia tudo, perdia os filhos. Vai pagar com os filhos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me, que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles destraziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda mais um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vasos, não há mais nenhum.
Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Vendo essa passagem, é exatamente essa história que nós estávamos falando há pouco, a respeito de Eliseu, a respeito de Gideão. Essa mulher chegou para Eliseu e disse: olha, Eliseu, o meu marido morreu, ficaram as dívidas, eu não tenho dinheiro, não tenho nem o que comer. E eles vão pegar os meus filhos e vão levá-los para pagar a dívida. Eliseu falou para ela: o que você tem em casa? Ele falou assim: olha, eu tenho uma botija de azeite, eu não tenho mais nada em casa, a única coisa que eu tenho é isso. Às vezes nós falamos a mesma coisa. Às vezes nós estamos passando por situações complicadas, eu não tenho mais nada em casa. Eu não tenho condição nenhuma, as coisas estão difíceis. Às vezes a situação está tão difícil que nós não cremos, ainda que um profeta de Deus venha e fale conosco alguma coisa, como é difícil crer que vai mudar a história. Como é difícil crer que aquela situação vai se reverter. Porque nós estamos acostumados a resolver segundo a nossa capacidade e não depender de Deus. Como é difícil depender de Deus no momento de crise. E aquela mulher disse isso para o homem de Deus, para Eliseu, e Eliseu disse: olha, vai e pede para ti vasos emprestados para os teus vizinhos, pede um monte de vaso, quanto você conseguir. E o que eu achei interessante, no versículo 4, ele disse assim: depois que você pegar esses vasos, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Isso é uma coisa que às vezes nós nos esquecemos de fazer. Nós começamos a gerar o milagre quando nós entramos dentro de casa e começamos a clamar e a orar e nos colocar aos pés do Senhor. Foi o que Eliseu falou para ela: entra na sua casa, fecha a porta e começa a encher o vaso. Em outras coisas, entra na sua casa, fecha a porta sobre ti e sobre seus filhos. Então vai orar, vai buscar e vai agir. E vai crer que Deus vai mudar a sua história. Não duvide. E essa mulher começou e deita o azeite sobre aqueles vasos. Agora você imagina você pegar uma botijinha pequenininha, que era a única coisa que ela tinha, com azeite, e pegar um vaso grande e começar a derrubar aquele azeite que estava naquela botija. Começa a despejar. E começa a encher. E o vaso da botija não acaba. E começa a encher. E começa a encher. E começa a encher até chegar à boca. Aí ele disse assim: quando encher, põe para trás. Sabe qual é a nossa dificuldade? É crer que o milagre que aconteceu, aquilo vai ficar permanente. Querido, a primeira botija foi cheia. Ele diz: põe de lado. Esse milagre já aconteceu. Começa a encher o outro que tem mais milagre para você. Começa a pensar naquilo que Deus tem para você, é muito maior do que aquilo que você pensa. E ele encheu, e ela começou a encher outra botija, e encheu, põe de lado, mais um milagre. É que nós não estamos acostumados a viver do milagre, nós começamos a idolatrar os milagres, a ficar presa a determinada situação, quando Deus tem muito mais para fazer para mim, por você e para você.
Tem tantas coisas a serem feitas, tantas obras a serem feitas. Às vezes nós oramos, acontece milagre, e nós começamos a contemplar aquele milagre que aconteceu. É maravilhoso, é tremendo, nós percebemos e vivenciarmos cura, vivenciarmos milagres tremendos de aleijados andando, mortos ressuscitando, mas já andou, já ressuscitou, e Deus tem outro milagre para você, querido. E às vezes nós ficamos presos àquele milagre, e Deus fala assim: enche outra botija, enche outro vaso, e daquela pouquinha coisa que você tinha, de repente você fala: mas eu não tenho fé para isso. Qual é o tamanho da sua fé? É um grãozinho de mostarda? Qual é o tamanho da sua fé? O que você tem? O que você conhece? Usa isso para gerar os milagres de Deus na sua vida e através da sua vida. Creia que Deus é ilimitado. Nós é que limitamos aquilo que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Nós é que limitamos o nosso ministério, aquilo que nós podemos fazer. Nós é que limitamos ao entender que somos sal e podemos salgar a terra. Nós é que paramos de entender que Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança, para que onde nós estivermos, nós passemos a reinar, nós passemos a gerar outros filhos segundo a nossa espécie. E isso é milagre, e nós vamos fazendo porque nós estamos gerando os filhos para Deus, e nós começamos a gerar outro. Eu não posso gerar porque eu não conheço nada, mas o pouco que você tem, o pouco daquilo que Deus já te deu, que você já conhece, creia que Deus vai multiplicar isso, creia que Deus vai levantar vidas através daquilo que você já conhece, creia que você é um instrumento de Deus, creia que você é um profeta de Deus, um profeta para esta geração, um profeta para fazer essa transição para uma próxima geração. Creia nisso. Creia que o Senhor quer te usar com poder. Creia que você faz parte de uma nova geração e que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque Deus é contigo. Sabe, querido, Deus Eliseu, ele viveu uma transição. Ele podia, como eu falei antes, sentar à beira ali do Rio Jordão e ficar chorando a morte de Elias. Mas ele falou assim: não, Deus não me trouxe, não me fez ser ungido, o profeta no lugar dele, para eu ficar sentado e parado. Deus não trouxe você aqui, não estou falando para a igreja, para o templo. Deus te trouxe na presença dele, para você fazer parte da história dele, de começar a gerar vidas, de começar a gerar, não simplesmente qualquer vida, a imagem e semelhança de Deus. Ser diferente. Eliseu tomou posse disso e falou assim: eu quero isso para mim, eu quero isso para mim, eu vou seguir. Mas se eu ficar olhando para Eliseu, eu vou ficar lendo a Bíblia, sentado em casa, vindo para a igreja, indo para a pequena família, voltando para casa, indo trabalhar no outro dia, falando para alguém. Mas nós vivemos muito pouco daquilo que Deus tem para viver. Se Deus é ilimitado, e se eu sou a imagem e semelhança de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é muito pouco que nós temos feito sendo isto, sendo o próprio Deus habitando em nós. Nós precisamos nos levantar como nação de Deus e fazer diferença nesta nação. Levantar e dizer: chega! Tomar posse daquilo que Deus nos deu. Quando nós paramos para olhar tudo isso que está acontecendo, nós começamos a perceber da mesma maneira que estava naquela época, quando Elias teve aquele pequeno entrave ali com a Jezabel.
e outras coisas, a nação estava envolvida em trevas, as pessoas idolatrando outros deuses, o próprio povo de Deus sendo enganado, sendo perseguido, fugindo com medo. Elias foi ali e fez a diferença. Hoje nós olhamos para a sociedade, será que está diferente daquela época? Será que a nação, as coisas, esse mundo não está envolvido em tantas trevas como estava naquela época? Onde e quando vão se levantar os Elias e os Eliseus desta geração para destruir os deuses desse tempo e dizer: o meu Deus, esse sim é poderoso, esse sim tem vida e traz vida. Então, quando Elias foi arrebatado, Eliseu falou assim: onde está o Senhor Deus de Elias? Eu e você sabemos onde ele está. Ele está sentado no trono, sendo o mesmo Deus que era ontem, é hoje e há de ser eternamente o mesmo Deus. Agora eu pergunto: onde estão os Elias e os Eliseus desse tempo e dessa geração? Para orar e buscar e dizer: eu estou aqui, Senhor, eu aceito o desafio, eu quero fazer mais, eu quero buscar, eu quero começar a encher essas botijas, eu quero crer no milagre, eu vou começar a gerar o milagre, eu vou começar a gerar, Senhor Jesus, esse milagre onde todos os povos vão começar a olhar e dizer: o Deus que esse povo crê é um Deus vivo, é um Deus presente, não é um Deus da história, não é um Deus que está escrito naqueles livros lá que eles olham e carregam, e idolatram. Não, esse é um Deus que está vivo e permanecerá vivo, é o Deus que fez ontem e que faz hoje. É nesse Deus que eu creio, é nesse Deus que você crê. Você está disposto a edificar um altar e receber o chamado de Deus e dizer: Senhor, eu estou inconformado com essa situação que está ocorrendo nesta nação e neste mundo. Quantas coisas estão acontecendo? O que será dos nossos filhos? O que será, Senhor Jesus, dos nossos netos? O que vai acontecer, Jesus, com a tua igreja, se o Senhor não abreviar o tempo? Nós queremos nos levantar. E nós queremos salgar essa terra como ela deve ser salgada. Nós queremos ser essa luz que não tem como esconder. Ela brilha de tal forma que não há como esconder. Eu quero fazer parte dessa geração que estará transformando essa sociedade. São milagres novos, queridos. Deus não vai usar a mim e a você da mesma maneira que usou essas pessoas. Serão milagres novos, serão atitudes novas, serão posicionamentos novos, mas dirigidos por Deus, porque nós estaremos prostrados e buscando: o Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? De que maneira eu vou agir? E Deus vai dizer: haja assim, faça desse jeito, e Deus estará conosco até a consumação dos séculos, e fará. Queria que você ficasse de pé. Queria chamar o Ministério de Louvor. Queria que você pensasse assim como Gideão. Talvez você pode estar pensando: dura coisa me pede. Quem sou eu? Eu sou um menorzinho. Eu só tenho uma botijazinha de azeite, Senhor. Eu fui para intimidade em março, já passou tanto tempo, a botija já até baixou, já não tem mais quase nada. Eu preciso ir de novo para pôr um pouco. O Senhor está dizendo: é o que você tem que vai fazer a diferença. Porque sou eu que vou mudar essa história. Deus está perguntando: cadê os Eliseus desta geração? Cadê aquelas pessoas que
não tiraram os olhos, assim como Eliseu não tirou os olhos de Elias. Ele não queria distração, ele estava olhando para o Deus da glória, ele estava olhando para o Senhor. E quando Elias foi arrebatado, ele não perguntou onde é que está Elias, ele disse: onde está o Senhor de Elias? Onde está o Senhor Deus de Elias? E ele tomou uma atitude. E hoje eu quero te desafiar a tomar essa atitude. Eu quero te desafiar a ouvir o chamado do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero tomar essa atitude de abrir o Rio Jordão, eu quero tomar essa atitude de ser a imagem e semelhança do Senhor. Eu sei que tem um preço a pagar, eu sei que eu tenho que deixar muitas coisas, Senhor, que às vezes eu achava que estava bem, porque eu vou sair do meu lugar de acomodação. Eu vou sair do meu lugar de contemplação, de letargia, que às vezes nós ficamos admirando e vendo as coisas passarem, as coisas acontecer, e Deus está falando: não, eu quero homens como Eliseu, que não tiraram os olhos daquilo que eu posso fazer, não tiraram os olhos daquilo que eu fazia através de Elias, não tiraram os olhos daquilo, dos milagres, do poder, da manifestação do poder de Deus através de Elias. Elias, quando foi, ele continuou olhando para Deus e dizendo: Senhor, eu estou olhando para o Senhor. O Elias já foi e agora é minha vez, e eu vou tomar posse disso. É isso que Deus está te chamando. Você quer ser esse Eliseu? Se você quer ser esse Eliseu, eu quero orar com você. Se você quer, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente decidido como Eliseu: Senhor, eu quero receber isso, eu quero receber essa unção, eu quero receber esse legado, eu quero fazer essa diferença. Eu quero sair do lugar de contemplação. Eu quero receber, Senhor, a porção dobrada do Espírito que estava sobre Eliseu, que estava sobre Elias, depois sobre Eliseu. Eu quero dar continuidade a isso, Senhor. Eu quero ser diferente. Eu não quero mais ser a mesma pessoa. Nós estamos aqui, Senhor, sendo marcados como igreja em Guaianazes 35 anos. Eu quero, Senhor, que daqui a 35 anos pessoas possam dizer: eu conheci aquele irmão, eu conheci aquela pessoa que foi um marco, eu vi o poder de Deus agindo sobre a vida dele, através da vida dele. Eu sei, e ele foi inspiração para mim, porque Deus agiu, e eu olhei para ele, e hoje eu estou aqui contemplando 70 anos de igreja cristã da família. Eu estou aqui porque alguém me inspirou, não com palavras, mas com poder e autoridade, porque o Senhor agia sobre ele. Oh Deus, oh Senhor, levante, Senhor, profetas nesta geração. Levante homens e mulheres que façam diferença, Senhor, não apenas com palavras, mas com ações, que possam pegar essa capa, Senhor, e tocar, e o mar se abrir, e o Rio Jordão se abrir, Senhor, e os milagres começarem acontecendo. Oh Senhor Jesus, não apenas olhando para os milagres passados, a história passada, mas começar a escrever uma nova história. Oh Senhor, o que passou aqui 35 anos, passou, Senhor, nos inspira, mas nós queremos começar a escrever uma nova história, com poder e autoridade. Ah, Senhor Jesus, alcançando vidas, mais vidas, mais vidas, mais vidas, Senhor, gerando filhos como imagem e semelhança do Senhor. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder. Que você comece a cantar, não é somente a cantar, mas a orar e declarar isso. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Quero chamar os intercessores que viessem para cá. Comece a orar. Oh Espírito de Deus, oh Santo Espírito, vem com teu poder, vem Senhor, vai tocando nessas vidas, vai tocando, vai transformando, Senhor. Teu é o poder, Deus.
vem com o peso da tua glória. Levanta a tua mão, começa a clamar. Vem com o peso da tua glória, Senhor. Vem com o peso da tua glória, Senhor. Vem, Senhor. Vem cobrir a tua igreja. Vem cobrir a tua igreja. Vai, Senhor, sopra do teu fogo, 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 Senhor. Levante Elias, levante Eliseus dessa geração. Levante homens e mulheres, Senhor, que façam a diferença. Vem com o peso da tua glória. Vai tocando, Senhor. Vai tocando, vai tocando, vai tocando. Levante, Senhor. Levante Eliseus. Vai tirando, Senhor, toda a incredulidade. Vai tirando, Senhor, todas as dúvidas. Vai enchendo agora, Deus. Vai enchendo do teu poder. Manifesta a tua glória, Senhor. Sopra o Espírito. Vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando. Começa a clamar o Senhor. Toma a igreja, começa a clamar. Começa a clamar, começa a clamar, começa a clamar. Vem com o peso da tua glória. Vem, Senhor. Vem com o peso da tua glória. Vem, Espírito. Deixa o Espírito fluir. Deixa o Espírito te tocar. Deixa o Espírito te tocar. Deixa ele te levantar. Vem! Recebe a unção! Recebe o poder de Deus! Recebe! 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 Toca, Deus! Toca, Senhor! Toca, Senhor! Toca, Senhor! A glória de Deus! Eu me rasgo, por isso, se entregue na presença do Senhor, se entregue totalmente ao Senhor, se entregue totalmente ao plano, ao propósito, ao sonho que Deus tem preparado para a tua vida. Deus está tirando o medo hoje dos nossos corações. Deus está tirando a timidez hoje da nossa alma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O tempo de buscar a Deus. O tempo de instrumento nas mãos do Senhor. Onde está? Onde está? Na tua fumaça de glória. Longe do santo dos santos, e ser mais viver. Oh, e se eu passar pelo fogo, e se as sombras do dificuldades levantarem, na tua fumaça de glória, entrarei. Longe do santo dos santos, não sei mais viver. Não sei, Senhor, quem já pisou o santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde eu estiver, clama pela glória de Deus. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde eu estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Oh, Santo! Glória ao Senhor!
Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar sabe onde estiver, tomar pela glória de Deus. No carro, em casa, na universidade, no trabalho, aonde estiver, ele clama pela glória de Deus e entra no Santo dos Santos. E assim, ele influencia essa geração. Quantos Elias do Senhor estão aqui neste lugar? Ah, são poucos ainda, acho que você não entendeu. Quantos Elias estão dessa geração neste lugar? Aleluia, diz, eis-me aqui, Senhor. Diga, eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim, usa-me a mim. E Deus vai usar você e surpreender você nesta semana, meu querido. E não só nessa semana, mas todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Nós vemos lá que estava Elias e Eliseu conversando e andando. Quando então veio o carro do fogo e levou Elias. É um Deus que nos surpreende. E Deus quer surpreender as nossas vidas todos os dias na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Você crê nisso, meu amado? Seja um instrumento de Deus, em nome de Jesus. Cadê o pastor Salvador? Por favor, pastor. Pastor Guilmar. Pastor Guilmar. Vamos orar aqui. Vamos orar pelo pastor Salvador, que eu não falei aqui no começo, mas é pastor na Ponte Rasa agora. Está lá com o pastor Shigeu, junto com a pastora Guilmar. Por favor, pastor. Foi abençoado hoje aí. Estenda a sua mão aqui. Vamos orar por esta família, por estes pastores, pela igreja em Ponte Rasa, pelo propósito de Deus que está lá, vizinhos nossos aqui, Zona Leste. Amém, queridos? Começa a orar. Começa a orar. Aquilo que você recebeu aqui, a unção que veio sobre a tua vida, a palavra profética que foi derramada sobre o teu coração, que foi acendida de novo. Deus mostrou aqui que muitos tinham sonhos adormecidos, projetos de Deus que estavam engavetados, mas Deus hoje aqui trouxe lembrança no teu coração destas coisas. Deus acrescentou hoje aqui fé sobre a tua vida para continuar, para perseverar, para insistir, para fazer aquilo que Deus quer que você faça. Então abençoa, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Salvador, pela vida da pastora Guilmar, pelo ministério que o Senhor tem na vida deles, ó Deus, pelo chamado que o Senhor tem, ó Pai, na vida deles, em nome de Jesus. Nós aqui os abençoamos, ó Pai, e te agradecemos e louvamos o teu nome por este ministério, por este irmão, por esta irmã, por este casal, por este homem e esta mulher de Deus, por este pastor e essa pastora, Pai, que caminham sobre esta terra, que estão nessa geração para falar da tua palavra, para ministrar, Senhor, sobre o teu povo a unção do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, derrama mais, Senhor. Em nome de Jesus, capacita mais, Senhor. Em nome de Jesus, levanta eles, ó Deus, levanta eles ali na Ponte Rasa cada vez mais, para pregar a palavra para as pessoas que estão lá, Deus, para acrescentar e multiplicar naquele bairro, Senhor, a unção do teu Espírito Santo, a graça, a tua salvação, hoje e sempre, Pai. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Hoje é o primeiro dia de festa aqui. Quarta-feira estamos reunidos novamente aqui, amém? No culto de encontro com Deus.
domingo que vem, pastor Paulo Friso aqui. E nessa sexta-feira nós temos Escola da Família, ok? Essa semana não é semana de pequena família, é semana de Escola da Família. Sexta-feira, às 8 da noite. Eu não vim ainda na Escola da Família, não sei como é que é isso. Ou então, eu comecei e parei. Eu quero te desafiar, eu quero te animar para estar na próxima sexta-feira aqui. Amém, irmãos? Seja um dia de sol, que não vai ser, porque 8 horas da noite não tem sol, mas esteja calor, ou esteja frio e chovendo, esteja aqui para nós crescermos também no conhecimento da palavra de Deus. Amém, meu querido? Sexta-feira, 8 horas. Pastor Paulo Friso, domingo aqui, pregando a palavra de Deus, segundo dia de festa aqui no domingo, dos encontros de celebração. E final desse mês aqui, nós temos o Intimidade com Deus, encontro de intimidade com Deus. Quem já foi para o encontro de intimidade com Deus e foi bênção na sua vida, dá uma glória a Deus onde você está aí. É bem empolgante agora para quem não foi. Se você ainda não foi, procure aí um líder, procure aí um diácono, um pastor, para saber melhor como é. Ou então o seu líder de pequena família pode explicar melhor para você como é um encontro de intimidade com Deus. No último final de semana, agora de outubro, vamos encerrar esse mês de aniversário aqui com a festa do encontro. Amém, queridos? Glória a Deus. Levante sua mão ao céu. Vamos agradecer ao Senhor por esse dia aqui na presença dEle. Pai, obrigado, Senhor. O Senhor é bom. E o teu amor dura para sempre, Pai. Obrigado a Deus, porque sairemos hoje aqui desta reunião, mas não sairemos da tua presença, Pai. A tua presença vai conosco, ó Deus. Ó Senhor, usa-nos para a glória do teu nome, como homens e mulheres de Deus nessa geração, para fazer a diferença contra toda cilada, contra todo levante do inferno nessa terra, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, com todos os homens, hoje e sempre. Amém. Amém. Dá um abraço no seu irmão aí, diga para ele até a próxima, em nome de Jesus.